compartilhando com vocês? Sim, sim. Beleza. Então, veja bem, em que consistia etapa 1 e etapa 2? A etapa 1, o objetivo é fazer um diagnóstico inicial do sistema. Para isso, nós precisamos definir algum tipo de variável, quais são as variáveis que devemos monitorar, durante quanto tempo, de quanto em quanto tempo, com que tipo de ferramentas eu coleto dados, né? E aí, resumidamente, nós falamos de que eu normalmente utilizo softwares orientados à amostragem, porque invadem menos o sistema. O tempo em que eu vou monitorar o sistema tem que ser menor ou igual ao tempo de duração do horário de pico. Já justificamos por quê. Falamos que a coleta de dados não precisa ser de meio em meio segundo, pode ser de 3 em 3 segundos, por exemplo, no tempo padrão. Tá? Mas que, de alguma forma, nós deveríamos de procurar respeitar uma hipótese, a hipótese do equilíbrio de fluxo. O que significa isso? Que, durante o tempo que eu monitoro o sistema, o número de requisições que chegam tem que ser semelhante ao número de requisições que saíram. Estou falando número, não estou falando nominalmente. Não tem que ser a mesma pessoa. João Carlos Maria tem que sair João Carlos Maria. Não, isso não me interessa. Me interessa o volume, que é igual ao volume que saiu. E isso nós chamamos de hipótese do equilíbrio de fluxo. Qual que é a tolerância? 10%. Mas que todo esse monitoramento é feito durante o horário de pico. Né? Porque se eu fizer em outro horário, eu posso estar tendo um diagnóstico equivocado. Aí, eu preciso ter uma noção do horário de pico. Eu tenho que utilizar a minha expertise. Né? Ou, talvez, uma coleta de um mês, uma semana, um dia, dependendo da situação. Isso é a etapa 1. Né? E aí nós montamos alguns gráficos para mostrar como anda o consumo de CPU, o consumo de memória, paginação, né? Aquilo que nós já tínhamos discutido. Muito bem. Aí, na aula passada, demos início à etapa 2. O que seria? Eu preciso conhecer o correto horário de pico. Né? Para a etapa 1, eu preciso ter uma ideia do horário de pico, mas, porém, eu preciso rapidamente descobrir esse horário de pico. Por que é importante o horário de pico? Porque eu vou me concentrar nesses horários. Meu processo de otimização vai estar concentrado nesses horários. Se eu não conhecer o horário de pico e tento otimizar o sistema em qualquer horário que me vem na cabeça, é óbvio que posso estar fazendo uma otimização que não traz efeito no sistema. Então, nosso esforço de otimização sempre é feito durante o horário de pico, para podermos ser rápidos, efetivos no melhoramento do desempenho global do sistema. Né? Então, aí, na aula passada, falamos de que precisamos coletar dados durante um ano, 24 horas por dia. Né? Ou seja, se vocês pararem para pensar, a etapa 2, ela não é sequencial à etapa 1. Ou seja, temos que terminar a etapa 1 e iniciar a etapa 2. Não. Eu posso iniciar a etapa 2 junto com a etapa 1. Porque ela vai se esticar por um ano. Então, só depois de um ano de coleta, eu posso ter uma ideia do semestre mais crítico, mês mais crítico, quinzena mais crítica, semana mais crítica, dia da semana mais crítico e período do dia mais crítico. Lembrando que eu não necessariamente tenho um único horário de pico.
Eu tenho vários horários de pico. Tá? Então, meu trabalho de otimização é um processo contínuo, porque eu tenho muita coisa para melhorar em vários horários. Okay? Então, esse foi um resumo da nossa aula passada. Tá? E antes de nós iniciarmos a nossa terceira etapa, que tem a ver com coleta de dados do consumo de recursos por processo e seleção de processos críticos, tá? Gostaria de, às vezes, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida. Laurita, quer falar, Laurita? Bom dia, Laura. Alguma dúvida? Pessoal, vamos lá. Se eu tivesse optado por contratar sistema nas nuvens, Amazon, Microsoft, tá? Se eu tivesse optado por colocar todas as minhas máquinas, eu não quero máquina nenhuma, todas são em nuvem, alugadas. Pergunto para vocês, é interessante conhecer o horário de pico? E qual seria o objetivo disso? Estou colocando um cenário para vocês. Eu opto por contratar nas nuvens. Eu vou rodar tudo que eu tiver nas nuvens. Tudo. Meus aplicativos, meus serviços gerados para atender meu ambiente de usuários, meus próprios processos internos, tudo. Toda a minha infraestrutura está nas nuvens. Pergunto para vocês. Traçar o horário de pico é interessante? E qual seria a utilidade? Ou não? Ou não preciso me preocupar com o horário de pico? Que quem vai cuidar disso é a nuvem. Gostaria de uma opinião de vocês. Precisa sim de fazer, estudar o horário de pico, até porque você precisa saber o consumo, assim, estimar o consumo, né? Estimar o crescimento também, porque precisa fazer o auto-scale e não utilizar recursos demasiadamente em horários que não necessita. Então, tem a ver mais com economia mesmo. Eder, muito bem. Você está incorporando. Você foi magnífico. Você foi brilhante. Você, como que é? Escolhido o professor Raimundo, né? Nem tanto, professor, nem tanto, né? Que isso. Tem aquele cara que fala, nem tanto, professor, nem tanto, né? É isso mesmo, tá? Que o Eder falou. Ou seja, conhecer o horário de pico desse sistema computacional, embora o hardware não está comigo, está lá na nuvem, importantíssimo para eu poder gerenciar, né, o melhor uso do sistema, para não ter que pagar horas de autoescalamento, né, para não ter surpresas de pagamento. Então, é a mesma coisa, só muda o dono da máquina, mas eu fico olhando. Tá? Agora, é óbvio, né, pessoal, que não tudo é nuvem, né? Nuvens são pequenas empresas, startups, né? Aí sim, nuvem, né? Mas bancos jamais vão colocar em uma nuvem como a Amazon, jamais, por questão de segurança. Elas têm suas próprias nuvens, né? Bancos, empresas governamentais, empresas aerolíneas, elas têm sua própria estrutura parruda mesmo. Né? Então, o conhecer o horário de pico é muito importante, exatamente para organizar as minhas demandas do uso da máquina. Ok. Vocês gostariam, frente a essa resposta que o Eder falou, traçar alguma pergunta?
Lucas está aí? Lucas Teixeira, né? Lucas, só adiantando, talvez como não vamos conversar hoje às 14 horas, de repente o que nós temos que fazer é aplicar a metodologia que nós estamos estudando, viu, Lucas? Tá? No seu Pois é, trabalho Zarat. TCC. Uhum. Esse que eu estava Tá? conversando com o Thales esses dias. Isso. Né? Nós já estamos na terceira etapa da metodologia, simplesmente aplicá-la. Aplicá-la passo a passo. Certo? Depois conversamos mais. Tá? Beleza. Então, pessoal, alguma colocação? Beleza, vamos continuar então. Vamos iniciar o tema de hoje. É o seguinte, eu já tenho um diagnóstico do sistema e esse diagnóstico pode mostrar uma situação crítica do sistema, como pode mostrar que a coisa anda razoavelmente bem. Né? Eu tenho que olhar níveis de paginação, tá, pessoal? Níveis de paginação é a variável que eu tenho sempre que observar, tá? Porque ela degrada drasticamente o sistema computacional. Tá? Só um minutinho, só um minuto. Eu vou mostrar outro material só para enfatizar uma coisa que estou falando para vocês. Só um minutinho, por favor. E vou compartilhar outra imagem que acho que é necessário para vocês entenderem mais um pouco o quão pode ser, veja bem, que eu não esteja crítico, mas se eu bobear, de um dia para o outro, eu tenho uma condição extremamente alarmante no sistema. Tá? Vamos lá. Vou compartilhar com vocês outro material das aulas anteriores. Tá? Veja bem, pessoal. Não sei se isso está muito claro aí, mas vamos enfatizar mais uma vez. Vocês estão vendo aí as duas curvas típicas de desempenho de um sistema computacional genérico. Utilização e carga é uma reta. Tempo de resposta e carga é uma parábola. Tá? Então, veja bem. Se meu sistema, quando eu fiz o diagnóstico, está não está folgado, não. Está com 70% de utilização da CPU, por exemplo, 70%, 75%. Então, e a reta. O professor, sua internet está falhando um pouco. Ok. É verdade. Só um minutinho. O cabo um pouco que soltou. Vamos esperar só um minutinho para que eu entre novamente na internet cabeada. Tá? Só um minutinho, por favor. Perfeito. Agora sim. Novamente, perfeito. A informação. Parece que voltou. Sim. Ele soltou um pouco o cabo. Tá? O que eu quero dizer para vocês que vamos pensar que meu diagnóstico, né? Eu olho CPU, olho memória, paginação, e meu ponto de operação hoje está nesse pontinho vermelho. Eu estou nessa condição. Esse ponto, pessoal, fala muita coisa. Gostaria de escutar de vocês. Essa situação aí, eu estou tranquilo?
ou seja, o que eu posso interpretar desse ponto vermelho aí? Vou fazer a pergunta de outra forma. Imaginem que eu mudo esse ponto vermelho tanto para a direita como para a esquerda na mesma proporção, tá? Se A gente eu não vou para tá a vendo nada, esquerda, professor. Perdão? A gente não tá vendo caiu o nada. vídeo. Beleza. Obrigado, João. Estamos vendo agora? Agora sim. Beleza. Vamos pensar que quando eu fiz o diagnóstico na etapa 1, tá? Ou seja, observei como que anda o sistema, tempo de resposta, CPU, memória, e eu tenho esse ponto vermelho aí. Certo? Reflete onde que eu estou trabalhando hoje no sistema, no ponto vermelho. Se eu subir o ponto vermelho ou descer o ponto vermelho, eu gostaria que vocês me discutissem o que eu espero que aconteça. Qualquer deslocamento para a direita ou para a esquerda, por exemplo. Ou seja, se eu estiver com um ponto vermelho para o lado esquerdo daquele ponto, o que eu posso interpretar? E se eu estiver no lado direito do ponto vermelho que vocês estão vendo? Talvez a pergunta não está saindo muito bem elaborada, não. Mas eu gostaria que vocês incorporassem e vocês soubessem interpretar o ponto de operação em que eu me encontro. Ou seja, o diagnóstico foi razoável, mas o ponto vermelho pode dizer mais coisas. E aí eu gostaria que, a ver se vocês estão me conseguindo entender a mensagem, né? Como se chama o Raimundo, aquele disse, né? Rolando Lero, né? É isso mesmo? Rolando Lero? É ele mesmo? Rolando Lero. É isso mesmo. O professor não Sua voz ainda tá bem ruim, professor. Tá cortando, Opa. professor. É, tá cortando tudo. Engraçado, eu estou com um sinal bom. Será que Não, a tem plataforma hora que Teams? sua voz fica boa durante uns 4 segundos, aí se você fica falando mais, ela fica cortando toda. Não, beleza. Eu já tinha escutado hoje de manhã, alguns professores tinham falado que havia alguma instabilidade no Teams. Só um minutinho, deixa eu... Isso, é verdade. Hoje, às 7 horas da manhã, 2 professores relataram algum tipo de lentidão. Não é nosso, é lá, imagino que seja do Teams mesmo, da plataforma. Ok, vamos continuar. Eu escuto muito bem vocês, tá? Eu escuto muito bem. Então, caso, por favor, podem intervir para eu repetir. Beleza? Minha pergunta é a seguinte: se eu fiz um diagnóstico na etapa 1 da metodologia e observei que o sistema não está confortável, mas está razoável, vamos falar assim. Mas eu tenho esse ponto vermelho de operação. O que eu posso concluir? Eu posso ficar mais tranquilo ou posso ficar um pouco mais nervoso? Depende da posição desse ponto. Sim.
esse ponto engana, vai enganar. E, veja bem, o diagnóstico pode mostrar que o sistema está, por exemplo, com 5% de paginação, que é o limite. Mas observe numa coisa. Se a carga aumentar um pouquinho só, um pouquinho aumentar, o ponto vermelho se desloca para a direita. Se a carga aumentar um pouquinho, o ponto vermelho vai para a direita. E na curva do tempo de resposta... Decidiu. Tudo bem, pessoal? Está me acompanhando? Sim. Sim. Então, uma pequena mudança na carga de trabalho pode causar uma grande mudança inesperada no tempo de resposta. Pode até 5, pode colocar aí. Alguém está com o microfone ligado aí? Desculpe, professor, era eu. Ok, Jones, não tem problema não. A gente tem que fazer multitarefa, não tem problema não. Tá? Então, o que eu estava dizendo para vocês, pessoal, que qualquer deslocamento pequeno para o lado direito, eu posso ter um acréscimo muito significativo no tempo de resposta. Então, se o ponto vermelho estiver na parte mais baixa da curva, tá? Na parte mais plana da curva, a mesma mudança de carga de trabalho, esse pouquinho não vai alterar em nada o tempo de resposta. Nada. Ou seja, é nesta região que eu estou passando o meu mouse, eu não tenho mudança de tempo de resposta frente ao aumento da carga. Agora, é nesta região mais exponencial, qualquer mudança pequena na carga causa uma mudança grande no tempo de resposta. Ou seja, o diagnóstico pode me dizer muita coisa. O diagnóstico pode me falar como que anda o raio-x. Mas eu quero saber o quão crítico eu posso estar. Vai depender onde esse ponto vermelho se encontra. Se ele estiver muito na direita, então significa que o sistema é muito sensível a aumento da carga de trabalho. Eu posso ter um disparo no tempo de resposta. Tá? Me entenderam isso aí, pessoal? Tudo certo. Tudo certo. Né? Então, quando vocês avaliam fazem um diagnóstico, vocês têm que olhar onde vocês estão na curva de desempenho. Tá? Porque dependendo da região em que eu me encontro, me preocupa ou não me preocupa. Tá? Só adiantando para fechar esse assunto. Existem 3 regiões nessa curva. A região constante, onde o tempo de resposta é praticamente o mesmo. Uma região de proporcionalidade, onde o tempo de resposta aumenta na mesma proporção que o aumento na carga. E uma região não linear, onde pequena mudança na carga causa uma grande mudança no tempo de resposta. Então, vocês podem trabalhar sobre essas 3 regiões. Tá? O que é alarmante? Se vocês fizerem um diagnóstico e o ponto de operação estiver no lado da não linearidade.
Aí sim. Então, aí você saberia que qualquer aumento de carga pode, por não dizer assim, derrubar o sistema. Ou, no mínimo, demorar para processar. O que nós estamos vivendo agora com Teams. Está tendo uma demora para processar a nossa comunicação que estamos tendo. Tá? Beleza, pessoal. Então, vamos voltar. Compartilhar. E vamos compartilhar outra tela. Está claro isso, né, pessoal? Acho que está claro. Né? Tá. Então, agora, eu conheço o horário de pico. Então, vamos começar a atuar. Ou seja, eu preciso conhecer agora quem são os vilões, quais são os processos que realmente estão tendo um impacto no sistema. Tá? Então, na etapa 3, eu faço uma nova coleta de dados do consumo de recursos por processo. Ela é uma etapa parecida à etapa número 1. Só que na etapa número 1, eu não estava interessado no processo. Agora, meu foco é o processo. Tá? Porque agora quero saber quem que é o vilão da história. Muito bem. Então, vamos lá. Começar com a 3. Então, falamos assim. Após a identificação dos horários de pico do sistema, o próximo passo é realizar uma nova coleta do consumo de recursos por cada processo, sendo executado nesses horários de pico. Agora vou me concentrar no horário de pico. O objetivo é identificar processos críticos e tornar o processo de otimização mais efetivo e eficaz. Tá? Ou seja, eu vou localizar os processos críticos e aí eu vou poder aplicar minhas estratégias de otimização para poder ter resultados mais rápidos. Tá? Muito bem. Que tipo de dados eu devo coletar? Então, dentre muitos outros, tá? Eu vou resumir aqueles que eu preciso para otimizar. Tá? Então, existem duas categorias. São dados ou variáveis quantitativas e qualitativas. Tá? Quantitativas e qualitativas. As variáveis quantitativas, elas vão ser utilizadas no processo de otimização, que nós vamos discutir ainda na semana que vem. A informação quantitativa, como tempo de CPU, volume de I/O, consumo de memória, tudo isso eu vou utilizar para propor soluções de otimização. Mas existem também algumas informações qualitativas. Vou dar um exemplo daqui a pouco. E para que serve isso? Pessoal, vocês têm ideia de quantos processos distintos são executados tipicamente no setor financeiro durante o horário de pico? Quantos tipos de requisições diferentes podem existir no setor bancário, por exemplo, financeiro, que são executados simultaneamente no horário de pico? Alguém tem uma ideia? Alguém contou? Acho que poucos, né? Vamos lá, vamos sugerir algumas. Saldo de conta corrente, saldo de poupança, saldo de aplicação financeira,
saldo, etc., tantos outros saldos, extratos por período, extratos de um dia, pagamento de um tipo de conta de luz, pagamento de um cartão de crédito, abertura de conta, fechamento de conta, consulta por período, sem falar de aplicações financeiras, resgates, retirada de dinheiro, emissão de talão de cheque, se isso existe ainda, uma solicitação de cliente. Eu diria para vocês que hoje, nos bancos digitais, eu posso ter, no mínimo, talvez uns 500 processos distintos. Na verdade, se fala muito de que nos sistemas presenciais, ou seja, agências bancárias fixas, né, não as digitais, onde você trabalha no aplicativo, tá? E pode chegar tranquilamente a 400 processos diferentes. Só no seu aplicativo deve ter quantas, né? Quantas possibilidades de eu, como usuário, mexer, né? Tem no mínimo uns 30 tipos de requisições. E fazer, sem contar o que eu... Tá travando muito, professor. O número... Também vou fazer o seguinte. Eu vou sair um minutinho e eu volto. Perfeito, pessoal? Assim, Perfeito. agora parou de travar, mas Tá. pode ser uma, assim, porque tá muito instável mesmo. Tá, não, está acontecendo mesmo, tá? Os professores estão reclamando, sim. Ok. Se continuar, por favor, eu vou sair e eu tento entrar novamente. Quem sabe melhor? Acredito que não, mas quem sabe melhor. É. Beleza. Eu estava falando para vocês que, tipicamente, eu posso ter de 300, 400, 500 processos distintos no horário de pico. Em teoria, se eu quero otimizar meu sistema, eu tenho que tratar todos eles. Os 500 processos eu tenho que otimizar. Eu não tenho tempo para fazer essa otimização de 500 processos. Então, o que é sugerido é utilizar uma meta-otimização. O que é meta-otimização, professor? É replicar certas ações de otimização entre vários processos. Ou seja, replicar o que eu dei de solução para um processo, eu replico para outros processos. Isso seria meta-otimização. Tá? Bem, vamos exemplo de variáveis qualitativas. Simples. A identificação do processo, sistema ao qual o processo está vinculado. Vou dar um exemplo. Quando eu faço uma solicitação de saldo da minha conta corrente, saldo da poupança, saldo de uma aplicação financeira, todos esses sisteminhas, serviços, pertencem a uma categoria, que seria sistema de atendimento ao cliente corrente, conta corrente. Ou seja, saldo de poupança, extrato de poupança, tudo isso aí, por exemplo, pertence ao sistema de conta corrente. Então, é isso. Sistema ao qual o processo está vinculado.
Ah, eu tenho outros processos vinculados à compra e venda de ações. Então, eu tento buscar a qual sistema o processo está vinculado. Próximo. Horário de disponibilização do serviço. Comprar ações na Bolsa de Valores começa às 10, acaba, se não estou errado, às 6. Então, eu tenho um horário em que eu disponibilizo 10 horas a compra e venda e um horário em que eu finalizo 6 horas. Depois, o processo é job ou é uma rotina online? Tá? Quando eu falo job, me estou referindo a processos batelados, em batch. Dar um exemplo. Eu quero um relatório de toda minha movimentação bancária dos últimos 3 meses. Tá? Não, vamos falar assim, do último ano. O banco não me proporciona essa informação em tempo real. Não. Ele provavelmente vai me proporcionar isso no dia seguinte. Isso é job. Ou seja, processos que não são online. São processos em batch, pré-programados para serem executados. Tá? Pré-programados. E o online são as minhas consultas que eu faço a todo momento. Tá? Pessoal, como que está até aí a comunicação? Está andando? Está andando bem? Pessoal? Está tudo tranquilo? Tranquilo, professor. Tá, ok. Muito obrigado. E aí vem as variáveis quantitativas. Aí já são as variáveis que nós conhecemos. Quantas vezes o processo foi executado, tempo total e médio gasto na CPU por cada processo, qual foi o consumo médio de memória por cada processo, nível médio de paginação, número de operações de I/O em disco, ou seja, quantos I/O foram feitos, qual foi o tempo gasto quando eu acessava o disco, os tempos que eu gasto para poder pegar uma informação em disco. Tá? Esses são alguns exemplos de variáveis que vão me ajudar a propor otimizações. Tá? Bem. Um exemplo de um primeiro relatório que posso gerar a partir dos dados coletados. É o seguinte. É costume ter relatórios mensais. Tá? É comum. Nada me impede eu coletar um dia e descobrir quem que é o processo mais crítico. Porém, pessoal, vocês têm que concordar comigo. Hoje, pode ser, se eu fizer só uma coleta hoje, pode ser que eu identifique um processo que não é crítico, mas hoje foi crítico, mas ele não é crítico se eu olhar um mês inteiro. Então, é comum fazer relatórios mensais, tá? Porque aí eu tenho já realmente uma visualização não polarizada. Tá? Então, esse relatório aí mostra, assim, por exemplo, um relatório simples. Número do processo, né, a identificação dele,
número de vezes que foi executado ao mês. No primeiro, 2.901 vezes. Quanto que isso representa no total que foi processado? 11%. Quanto gastamos em CPU para processar essas 2.901 execuções? Foram 9 horas, 27 minutos, 51 segundos. Quanto que isso representa de consumo de CPU? 6,7. Qual foi o total de acessos ao disco? Essa palavra EXCP é uma sigla que caracteriza o número de vezes que vou para o disco. Foram 8.632.422 vezes ao disco. Quanto que isso representa? 7,1%. Então, assim, pessoal, eu monto um relatório de todos os meus processos. E veja bem que eu coloco assim: um subtotal e um total do mês. Tá? O total do mês está aí, você está vendo aí. Né? Quanto que foi consumido no total do mês em horas, em EXCP, número de execuções, você está tudo aí. Agora, existe uma linha aí de subtotal. Então, o que está indicando aí? De que todos os processos acima desse subtotal representam 50% do total do mês. Se observarem aí, o subtotal representa 52,1%, né, do total que é 100%. Ou seja, só esses até os 75, esses que estão aqui, são os processos que têm um impacto de 50% do consumo de recursos. Isso é importante. Certo? Então, 50%, vamos falar assim, um parâmetro que eu tenho. Então, esses são os piores processos. Então, eu gostaria de saber quais são e o que eu posso fazer com eles. Sabendo que podem existir muito mais processos. Tá? Então, só que aqui, esse em termos de execuções. Só esses daqui representam 52% do total de execuções. Representam quase 25% do consumo de CPU e representam 20% do I/O. Tá? Então, alguém poderia fazer uma análise desse relatório? Alguém poderia... Que conclusão a mais? Fora dos números. Fora dos números que estão apresentados. Como que eu posso utilizar isso, o que está aí, para poder otimizar o sistema? Por favor, me ajudem aí. Eu tenho uma porcentagem de execução, eu tenho uma porcentagem do consumo, eu tenho uma porcentagem de disco. Eu gostaria que vocês olhassem a linha do subtotal. Pergunto para vocês. Esses aí são críticos mesmo? São críticos mesmo? Ou como que veio isso aí? Gostaria um olhar de vocês. Para mim, esses dados aí, eles estão bem equilibrados. Não estão, não? Ok. Entre
todos os anteriores, né? Sim, eu posso dizer que parece que está equilibrado, mas eu acho que como posso utilizar essa observação para fins de otimização, ou pelo menos está equilibrado, ok, mas na verdade eu não vejo muito equilibrado não, sabe? Eu vejo as porcentagens, está muito variante, sabe? Está 11%, 10,1%, 0,9%. Tem 10%, um usa 11, outro usa 10. 10 processos desse daí já usa 100% do sistema. Ué. Ele precisa de um... Você usa isso aí sabendo assim que se eu for dividir o servidor, né, colocar um servidor de aplicação, talvez o meu sistema precise isolar isso aqui numa máquina separada, por exemplo. Tipo assim, você vai ter que isolar, se for fazer um refactoring no sistema, você coloca isso para rodar no outro servidor, né? Se for um banco de dados também, você separa. Se for tabela, você está acessando uma tabela, você separa a tabela daquela máquina, você faz ela isolado, para poder ficar mais livre. Excelente a colocação do Rama. Porém, Rama, eu vou te dar mais uma outra variável para você, talvez, reavaliar a sua atitude, a sua ação. Tá? Vou te dar uma variável a mais. Quando eu olho execuções, concordo com você, só elas representam 52%. Poderia balancear. Perfeito? Entre dois servidores. Perfeito. Mas quando eu olho CPU e XCP, eu estou observando uma coisa curiosa. Entre memória, entre CPU e XCP, qual que é o pior? Resposta assim rápida. Quem que degrada o sistema? Eu não lembro o que é o XCP. Esse é o acesso? Acessos ao disco. Acesso ao disco. Disparado. Perfeitamente. Ok. Então, quando eu vejo 19%, o acumulado de todos os anteriores, significa que esse grupinho aí, que eu estou calculando esse subtotal, esse grupinho aí, que não é todo, só tem 20% de disco. Não quero dizer que disco é desprezível, não. Mas esse grupo aí não é pesado. Ele não tem um peso grande no total de XCP. Ele só tem 20%. Ou seja, ele, em teoria, são mais outros processos que podem ter um impacto maior. Mas esse grupinho aí só tem 20% do consumo, são responsáveis por 20%. Ou seja, falando assim, uma reflexão superficial. Esses não são os problemas para mim. Porque eles têm pouca CPU e pouco disco. Pessoal, quando eu falo pouco, por favor, vamos ponderar, tá? Não estou despreciando, não. Tem impacto, sim, mas eu quero chegar a uma seguinte reflexão. Quando eu vejo CPU e vejo disco, observo que eles não têm um impacto grande, tá? Grande, significativo. Por exemplo, se a CPU fosse 80%, o total de XCP fosse 70%, peraí, alarmante, por causa disso. Por causa do disco e por causa da CPU. Mas o que é alarmante aqui é que eles têm muitas execuções, mas pouco consumo de CPU, entre aspas, pouco, e pouco XCP. O peso dele está praticamente no número de execuções. Certo? Então, o que o Rama falou é se eu estou demandando muito,
se essas requisições estão sendo demandadas muito, então, de repente, um balanceamento poderia ser o resultado. Tá? Poderia ser o resultado. Porém, elas têm pouco impacto nas variáveis que efetivamente têm um impacto negativo no sistema, que seria o IXCP. Então, em outras palavras, eu teria que olhar isso com mais atenção, com mais cuidado. Elas são muito importantes, porque representam 52% do volume. Ou seja, elas são muito requisitadas. Porém, não são responsáveis por um impacto no disco e na CPU. Tem outros que não estão aí, que são os piores. Então, aí eu estou, né, Rama, na dúvida. Será que devo de investir em um novo servidor para balancear a carga? Mas, de repente, não vou ganhar tanto como... Né? Ou seja, pode ser que meu problema não esteja aí. De repente, meu problema está em olhar outros processos que têm um peso significante no disco. E talvez esses fazer um balanceamento com eles. Enfim, eu estou colocando uma série de questões, tá? Para refletir. Alguma opinião? Não sei se alguém... Seu acesso está legal, né? Se tem menos acesso a disco do que usa, né? Essa proporção está boa. Acho que aí está o ideal, né? Isso, Rama. Agora, essa reflexão que eu estou fazendo com vocês, por favor, é superficial, tá? É superficial. Porque nós vamos discutir ainda técnicas de otimização. O que eu estou começando a fazer com vocês, vocês são críticos com o que vocês estão vendo. Vocês viram inicialmente que 52,1 de execuções, opa, ela representa muito, então vamos balancear. Não, calma aí. Será que você vai ganhar em desempenho, já que o IXCP e a CPU não é tanto assim? Tá? Então, eu diria, tá, para terminar uma reflexão em cima dessa tabela, que esses 52,1%, devido a esses processos que estão aí, têm que ser olhados. Isso eu tenho certeza. Não posso simplesmente fechar o olho para eles. Não. Por que não? Embora eles consumam pouca memória, pouca CPU e pouco XCP, eles estão a toda hora ferrinho de dentista, atrapalhando o desempenho do sistema. Pouquinho a pouquinho, gota a gota, estão atrapalhando. Então, eu tenho que olhar. Perfeito? Tá? Uma reflexão. Tá? É uma reflexão. Obviamente, precisaríamos um pouco mais de detalhes para tomar essa decisão. Mas o que eu queria falar para vocês é justamente isso. Pronto. Vamos para o processos com maior número de EXCP por mês. Isso me interessam também, né? Ou seja, no gráfico anterior, eu olhei o número de execuções. Eu fiz um relatório pelo número de execuções, os que tinham maior impacto. Aí, não necessariamente tem impacto na CPU e no disco. Mas, como o Rama falou, o problema é disco. Então, vamos ao vilão. Eu faço um relatório por disco dos que têm mais impacto. Agora sim. Esse grupinho aí de processos impactam em torno de 40%. Eu coloquei assim quase 50%, mas é em 40%. Esses aí são vilões. Esses aí são vilões. No total de EXCP. Tá? Agora, pessoal, uma informação para vocês. Acho que nós já tínhamos falado isso antes.
Eu não tenho somente discos, por exemplo, em um sistema computacional. Se vocês forem para bancos, a informação nossa não é guardada em disco, permanentemente. Não, é guardado em fita. Não sei se isso vocês já sabiam. Certo? Eu não sei se alguém tem vivência para fazer esse estágio ou trabalhar em empresas como bancos, como grandes corporações. A informação, por segurança, é guardada em fita. Está claro isso para todo mundo? Sim. Sim, perfeito. Tá? Por segurança, inclusive. Tá? Então, eu também tenho que observar, né, esse volume de acesso ao disco, tá? e compreender melhor. Tá? Compreender melhor. Adiantando para vocês. Se meu processo for de acesso aleatório, ou seja, eu quero um determinado indivíduo, se eu quero um determinado indivíduo, não é aconselhável que o arquivo permaneça em fita. É recomendável que a base de dados que contém os registros vá para disco. Então, eu tenho que brigar entre transferir um arquivo de disco para fita para guardar por segurança e levar de fita para disco quando eu quero acessar aleatoriamente. Se meu acesso for sequencial, um indivíduo depois do outro deixa tudo em fita. Tá? Então, esses conceitos têm que estar muito claros para nós. Né? Se a gente trabalhar num banco, por exemplo, vocês não podem fazer acesso aleatório ou direto. Por exemplo, vou buscar o João, agora vou buscar a Maria, agora vou buscar o Silvio. Né? Não. Se é feito aleatoriamente, o que está em fita tem que ir para disco, porque é mais eficiente. Né? Ir em fita somente se a leitura do arquivo for sequencial. Acho que vocês estudaram isso bem em sistemas operacionais. Tá? Então, aqui, pessoal, voltando ao início dessa tabelinha, eu conheço agora os vilões da história. Esses processos são os que têm um impacto 40% de XCP, ou seja, eles têm um impacto grande no desempenho do sistema. E temos que olhar aqui. Tá? Como reduzir o volume de I/O, o XCP. Tá? Perguntas, pessoal? Perguntas? Posso continuar? Daniel, posso continuar? Beleza. Pode continuar, professor. Obrigado. Outro relatório aqui também é interessante. Veja bem, pessoal. Como falei para vocês, eu tenho 400 processos, 500 processos para otimizar. Puxa vida! Eu vou ter um relatório imenso. Pô. Aí surge uma ideia. Não, vamos agrupar? Vamos agrupar por tipo de requisição. Então, eu crio uma classe. Classe A, classe B, C, D, E, F. Que reúne todos os processos que são de um tipo. Tá? O ideal é fazer uma avaliação por processo. Mas, às vezes, eu quero saber como um determinado conjunto de requisições impacta no sistema. Então, eu teria uma classe de requisições. Eu tenho A, B, C, D, E, F. Eu tenho o número de processos dentro de cada um deles. Tenho a CPU de consumo de memória. Pessoal, CPU, né? E total de XCP. Conclusão. Se observar o total de processos no mês, eu falo assim, a classe E representa cerca de 50% dos processos. Ou seja,
esse conjunto de processos, de serviços, de requisições, eles representam praticamente 4.598 em 9.000, ou seja, quase 50%. Eles são os que têm mais impacto. Observem que agora não estou falando mais de um tipo de processo, de um tipo de requisição. Estou falando de um conjunto de requisições, tá certo? Que são várias vezes processadas. O consumo de CPU está uniforme, exceto para F. Tá vendo? O consumo de CPU está uniforme, mas F consome pouco de CPU. Tem uma informação aí. O resto está parecido. C, D e E consomem cerca de 90% de XCP. Ou seja, os sistemas C, D e E, se você somar isso aqui, representam praticamente 90% do total. Então, eu tenho aqui outra visão. Nos dois anteriores, era por processo, independente do grupo, da classe, qual pertence. Agora não. Eu tenho grupos de requisições. Por exemplo, requisições de aplicação na bolsa, requisições de investimento em imóvel, requisições de empréstimo. Então, eu tenho grupos de requisições e eu consigo saber qual que é o grupo que tem um impacto maior do que outro. Muito interessante isso, esse tipo de análise. Porque eu consigo chamar os analistas responsáveis pela classe E e falar assim, opa, não, a classe C, D e E. C, D e E. Chamo eles e falo assim, ó, seus processos, quando executados, eles representam 90% do XCP. Então, por favor, tentem dar um jeito neles. Essa é outra visão. Eu consigo identificar os grupos de vilões. Tá? Tudo bem, pessoal? Beleza? O que temos mais por aqui? Isso. Execução por classe. Ah, esse aqui é interessante. Eu tenho aqui classe de processos, quantas vezes foram processados, tempo médio na fila de entrada. Ou seja, pessoal, estou falando aqui de tempo perdido. A requisição chega e teve que esperar. E, obviamente, tempo médio de execução. Ou seja, eu quero saber quanto que eu perco executando, quanto tempo eu perco esperando. No primeiro, vocês já viram, 50%. A classe A fica na fila, sem ser processado, a metade do tempo do processamento. E isso ocorre. O tempo de espera, às vezes, é muito maior do tempo que efetivamente processaria. Certo? Então, aqui eu tenho um problema. Já na classe B, não. A classe B fica 4 horas esperando, porém, tem um tempo médio de execução de 6 horas. Ou seja, é desprezível. Tá? O C também é desprezível. O D já não. O D é praticamente a metade. O E fica mais tempo esperando do que sendo executado. É crítico demais. Tá? O F, ruim, 50%. Então, eu não quero que as requisições tenham que esperar muito na fila. Tá? Essa fila pode acontecer na CPU, pode acontecer também para o tempo na XCP, ou seja, perdido no tempo. Eu tenho que esperar as outras serem processadas para eu processar. É isso que eu tenho que otimizar. Perfeito, pessoal? Sim? Tá? Então, nós estamos começando, tá? Estamos começando a ver como que eu posso melhorar isso. Como que eu posso melhorar. Tá?
Pronto. Etapa 3 para por aí. Ou seja, coletei dados, tem um consumo de recursos por processo, né? Tenho uma reflexão de quem que é o vilão, certo? E agora vamos na etapa 4, que é muito pequena. Etapa 4. Perdão. Até etapa 3, etapa 3, eu tenho todos meus processos na mão. Eu fiz uma análise superficial. Agora, eu tenho que começar a atuar. Eu vou atuar pelo processo pior deles, né? Pelo mais crítico. Então, etapa 4 é só esse slide. De forma a tornar o processo de otimização mais eficiente, ou seja, eu quero rapidamente propor soluções para melhorar o desempenho, é interessante começar pelos processos e jobs mais críticos, deixando por último os de menor impacto. É óbvio, né? É óbvio. É importante ressaltar que esses critérios são uma recomendação. Em outras palavras, todos os processos devem ser analisados e otimizados. Eu montei uma tabelinha aí para vocês. Por onde que eu começo, professor? Aquele que consome mais CPU, mais memória, mais execuções, mais I/O e mais tempo de execução. Mais tempo de EXCP. Se você conseguir um processo que tenha de tudo isso pior, começa por ele. Depois, professor, qual? Aquele que tem mais memória, mais execução, mais I/O e mais tempo perdido em I/O. E CPU? Deixa por fora. Só aqueles outros. Tá? Pessoal, se vocês observam, eu estou caminhando sempre para I/O e tempo de EXCP, porque esses são os vilões. Mas vamos esclarecer uma coisa. Mas CPU não é vilão, professor? É. Se eu tivesse que processar imagens de satélite para o sistema clima-tempo, né? Eles precisam processar as imagens de satélite para poder fazer análise, tudo isso. Obviamente que o processo aí é CPU. O problema é CPU, não é nem disco. Né? Mas eu estou falando assim, em empresas de gerenciadores de arquivos, né? Onde eu preciso acessar arquivos, registros. Tá? Então, CPU tem pouquíssimo impacto. Pouco impacto. Mas depois memória sim, porque memória tem impacto em paginação, execuções, etc. Depois, o que eu descartaria? Os que tiverem mais execuções, mais I/O, mais tempo perdido na I/O. Depois, deixo execuções para trás e fico com mais I/O e mais tempo de execução. Depois, quando não tem mais muito I/O, tem pouquíssimo I/O, pouco tempo de I/O, pouca execução, então olha o que tem muita CPU e muita memória. Tá? E não deixem de olhar aquele que é muito executado, mas tem pouquíssima CPU, pouca memória, pouco I/O, pouco tempo de XCP. Mas ele é muito executado, porque ele é aquela gota que vai polindo a pedra. Aquele que está toda hora degradando o desempenho. Ele é muito executado. Ele é milhões de vezes executado. Eu tenho que olhar ele, pô. Porque ele está presente a toda hora. Então, ele está aí, ferrinho de dentista. Então, pessoal, a etapa 3 e a etapa 4 é isso. Mas deixo bem claro. Essa tabela é uma sugestão. Vocês têm que olhar todos os processos. Perguntas, pessoal. Está claríssimo como é água transparente? Certinho.
Dr. Rama, Dr. Lucas, Dr. André, Dr. Laurita. 100%, pessoal? Tranquilo. Tranquilo, né? Professor, eu tenho uma dúvida. Pois não. E no caso de uso de memória em cache? Aí me interessa muito o erro de cache, né? Miscache. Né? Ou seja, eu fui a buscar uma informação em cache, infelizmente, eu começo a ter uma taxa de erro. Isso é muito importante. Nós vamos olhar isso na próxima etapa, Rich, quando eu comece a discutir estratégias de otimização. Ah, sim. É que pelo menos eu tenho um exemplo agora do estágio que eu estou fazendo. Aham. A gente está fazendo uma aplicação web e a gente está hospedando no Azure. E a gente está usando uma API que chama Redis para poder armazenar uma session em cache. E aí eu acredito que isso seja muito do meu interesse, porque a gente pode ter esses problemas de cache miss e tal. E pode ser um problema futuramente. Vai ser com certeza, né? Então, nós vamos discutir isso um pouco, né? Quais seriam as estratégias que eu posso fazer para diminuir, né? Agora, não há milagres, tá, Rich? Não há milagre. Mas existem sugestões que podem ser consideradas, tá? Para tentar minimizar erro de cache. Tá? Então, é isso aí. Então, nós começaríamos na semana que vem, essa parte da otimização. Tá? Vamos ver se tem alguma outra pergunta aqui. Quem que está aí? Não. Daniel, perguntas? Acredito que não, professor. Não. Doutor Ed, João, Rama? Sem perguntas. Tranquilo. Tranquilo. Luisi? Luisi não está? Ah, sim. Ah, sim. Tranquilo, né? Tudo bem, pessoal. Beleza, pessoal. Então, vamos parar por aí. Tá? Hoje paramos, falei para vocês que a aula seria um pouquinho mais rápida, né? O conteúdo não é pesado. Não vou começar com otimização, porque precisaria de cabeça mais fresca para não perder alguns detalhes. Beleza, pessoal. Então, eu agradeço aí a presença e a participação de vocês aí. Tá? Ok, então nos vemos na semana passada. Pessoal, não esqueçam que vocês têm um compromisso comigo em abril. Seria mais ou menos em torno da primeira semana de abril, que seria início dos seminários. Tá? Por favor, não esqueçam e já vão se agrupando em seus grupos aí de trabalho. Tá? Beleza, pessoal. Então tá, jovens. Muito obrigado, viu? Um abraço para Valeu, vocês. pessoal. Tchau. Falou, bom dia para vocês. Tchau. Fala, professor.